Eu quero te convidar a viajar comigo um pouquinho no texto de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler o versículo 45 até o 47. E hoje a gente vai falar, quando vocês vão abrindo aí, nós vamos falar sobre relacionamento. Na sexta-feira, o Maurício falou um pouco sobre o relacionamento, mas o relacionamento em que eu quero falar hoje, compartilhar com vocês, não é um relacionamento entre amigos, não é um relacionamento conjugal, mas é um relacionamento com Deus. Nós servimos um Deus que se relaciona, não é? Você serve um Deus que se relaciona? Você tem um relacionamento com Deus? E eu quero que você comece a pensar sobre isso. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque muitas vezes nós percebemos que o relacionamento conjugal, amoroso, acaba desestabilizando muitas pessoas emocionalmente, né? Mas e o nosso relacionamento com Deus? É um relacionamento que a gente precisa cuidar, assim como o relacionamento entre amigos, conjugal, precisa ser cuidado. Nós também temos que ter, principalmente, um cuidado no nosso relacionamento com Deus. Porque nós servimos um Deus que se relaciona. E a gente percebe isso lá na criação. Quando Deus cria Adão e Eva, diz que ao entardecer, Deus descia para caminhar com Adão e Eva. Não é? Então, Deus não nos fez para estarmos distante dele, para não termos um relacionamento com ele, para ser algo distante, Deus lá e eu aqui, cada um no seu quadrado, como ficou muito conhecido. Mas Deus nos criou para ter um relacionamento. O que ocorreu foi que através do pecado, esse relacionamento ele se rompeu. Mas o mais maravilhoso de tudo é saber que antes da minha geração, antes de Deus ser gerada na minha mãe, antes de você ser gerada, Deus já te amava. É isso que a palavra diz. E por Ele te amar tanto, Ele sempre se relacionou e buscou uma estratégia para que nós não perdêssemos esse relacionamento. Jesus é a ponte que ficamos sem o relacionamento, então Jesus vem e faz a ponte. Jesus vem e nos faz, através do sacrifício de Jesus, nos liga novamente. E aí nós temos um novo relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é restaurado. Mas antes de Jesus, nós olharmos os grandes heróis, nós vamos ver que Deus também se relacionou com Noé, Deus se relacionou com Abel, Deus se relacionou com grandes homens, com José. Então, Deus sempre buscou Deus sempre buscou um relacionamento. E muitas pessoas dizem assim, eu não consigo viver sozinha. Eu não consigo viver sem ter um namorado. Mas muitas pessoas, muitas vezes, deixam de viver um relacionamento que é completo. Porque um relacionamento conjugal ou fraternal, enfim, ele não é completo. Porque só o Senhor nos completa. Só Ele tem aquilo que nos preenche completamente. Isso não quer dizer que você não tem que ter relacionamentos. Mas o que eu quero que a gente já comece a pensar é que nós temos que tratar com muito cuidado o nosso relacionamento com Deus. E eu quero começar, deixa eu tomar água aqui. Lendo com vocês, pedi para vocês abrirem Mateus 27, que fala sobre a morte de Jesus. Nós vamos ler o 45 e o 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E
eu quero aqui compartilhar com os irmãos em que essa palavra veio muito de encontro a um processo que eu me encontrava. Sabe quando a gente lê lá a passagem de Eli, que ele quer ficar na caverna? Você já se sentiu assim como Eli? Eu vinha de um tempo assim que eu queria ficar na caverna, não queria falar com ninguém, eu não queria ficar no meu cantinho, porque as coisas vão acontecendo, ou melhor, não vão acontecendo, e isso vai trazendo, vai tirando a nossa perspectiva, né? E isso vai enfraquecendo, vai nos enfraquecendo emocionalmente. Por isso que muitas pessoas morrem de depressão, não é? Muitas pessoas morrem. Isso tem cada vez mais se agravado, porque a depressão ela é uma doença da alma. E Eli, né, Eliseu, ele passou por esse processo. E eu estava como ele, queria ficar lá na caverna. Mas, assim como Deus fez com este profeta, Deus não deseja que eu e você permaneçamos na caverna. Deus até entende esse momento em que nós queremos ficar isolados, em que nós não queremos falar, que nós nos afastamos. Mas essa não é a solução, porque muitas vezes achar que dormir vai deixar de existir o problema, isso não vai acontecer. Mas muitas vezes nessa hora é que o inimigo vem e vai tirando as nossas forças. Nós nos sentimos assim, né? E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não estou conseguindo te ouvir. Será que Deus se cala? Você já passou por um processo em que você não conseguiu ouvir a voz de Deus? Quantos já passaram por isso? Em que você desesperadamente procura ouvir essa voz e você não consegue ouvir? E é difícil, por que eu estou falando de relacionamento? Porque o relacionamento está baseado em intimidade, em você ouvir a pessoa. Você já brigou com alguém e ficou sem conversar com ela? É difícil porque você convive com a pessoa, você sente falta. E eu comecei nesse processo que eu estava na caverna, em que a gente se cansa, porque parece que quanto mais a gente pede, menos acontece. Anos pedindo pela mesma situação. E eu comecei a não ouvir mais a voz. E isso é um desespero para mim, porque eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. Porque eu tenho intimidade. Eu conheço a voz do mestre, não é isso que diz que a ovelha ela conhece a voz do pastor? Você tem intimidade com Deus. Você no seu decorrer, no seu caminhar com Jesus, você aprendeu a ter essa intimidade, a ter este relacionamento. E quando você sente que por algum motivo isso foi rompido, e eu comecei a falar, Senhor, eu não posso ficar sem ouvir a tua voz. E foi quando Deus me deu essa mensagem. E aqui, por que eu li? Porque aqui diz que Deus também deixou Jesus sem resposta. Ah, querido, se Deus deixou o filho dele sem resposta, será que nós temos autoridade para bater no peito e falar, o Senhor tem que me ouvir, o Senhor tem que falar comigo? O Senhor não está me ouvindo, eu vou gritar um pouquinho mais alto, talvez está com problema no ouvido. Não, veja só, quando Deus se cala, será que Ele nos esqueceu? Será que Ele não está enxergando as nossas dificuldades? E aqui Deus se calou. Por que Deus se calou quando Jesus estava lá na cruz? Porque o pecado meu, seu e daqueles que nasceriam estavam sobre ele. E Deus não se relaciona com o pecado. Então, diz que houve trevas. Eu vi isso numa pregação uma vez,
E eu gosto de pensar nisso, que nesse momento em que houve trevas, é porque Deus se virou para não ver aquela cena. Porque eu gosto de imaginar que se Deus olhasse para Jesus ali na cruz, o seu filho amado, ele o tiraria dali. Então ele deu as costas, ele não suportou olhar para Jesus. Mas sabe por que ele abandonou Jesus? Tanto que Jesus ele nunca tinha tido essa experiência de não ter a presença de Deus. E ele fala, tem alguma coisa estranha que naquele momento em que o pecado está sobre a vida de Jesus, ele percebe a ausência do Pai e ele grita, ele diz, Senhor, por que me abandonaste? E sabe por que porque Deus abandonou Jesus? Para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando em meu favor e ao seu favor. Deus parou naquele momento, deu as costas para o seu filho, por amor a mim e a você. Porque se ele olhasse para Jesus, porque se ele olhasse para o sofrimento daquele homem que não pecou, que não fez nada, que não falhou, ele o tiraria da cruz e eu e você não estaríamos aqui hoje. Então eu e você precisamos entender que quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando na sua vida. Tem um livro que fala, Deus trabalha no turno da noite, Deus não se cansa. Ao contrário de mim e de você, Ele não se cansa. E quando Deus se cala, será que Ele se cala ou nós não estamos ouvindo a voz dEle? Sabe por quê? Muitas vezes Deus já falou com você, só que nós não queremos ouvir aquilo que Deus falou. Nós queremos a nossa resposta. Nós queremos, e nós temos argumentos muitas vezes. Ah, Senhor, eu jejuo, eu oro, eu prego, eu louvo, eu fico com as crianças, eu lavo o banheiro, eu ajudo na cozinha. E Deus está trabalhando, sabe no quê? Quando Deus se cala, quando Deus não fala. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando em você. Deus quer saber se você é fiel a Ele nesse tempo em que você não ouve, em que você não vê, em que parece que nada está acontecendo. É nesse momento que Deus está trabalhando. É nesse momento que Ele está olhando para você e está dizendo, olha aquela minha serva. Está difícil, mas ela tem perseverado. Ou será que Deus, quando Ele olha, Ele vê eu e você murmurando, lamentando, questionando? Porque nós questionamos. Ah, Senhor, por que eu não tenho isso? Por que eu tenho tantos problemas? Por que nada dá certo? Por que esse relacionamento não dá certo? De novo não está dando certo? Por que minha vida financeira não vai para frente? E nós não entendemos que Deus está trabalhando em nós. Porque é fácil louvar ao Senhor quando tudo vai muito bem. Quando nós temos todas as coisas. Mas nós provamos nossa fidelidade, o nosso caráter, quem nós somos, nos momentos das dificuldades. O fato de você não o ouvir não quer dizer que Ele não está trabalhando na tua vida. No momento em que Ele não respondeu, Jesus, Ele estava trabalhando na minha e na sua vida. Ele não deixou de trabalhar. Deus não deixa de trabalhar. Deus não deixa de olhar para as nossas vidas, olhar por nós. Porque se assim fôssemos, nós não estaríamos aqui, queridos. São as misericórdias do Senhor que nos sustentam, que se renovam a cada dia, a cada manhã. E eu quero que você entenda que muitas pessoas passaram por esse período de não ver a resposta. Grandes homens, José foi preso injustamente, passou muitos anos preso, não é? Sem ter cometido erro nenhum. E ele falou lá para o copeiro, quando você sair daqui, Deus tinha dado um dom a ele de interpretações. Olha, lembra? E ele interpretou sonhos lá. A gente tá ensinando isso para as crianças, elas já sabem de trás para frente, porque eu fico
né? Martelando. Porque são coisas que a gente leva pro resto da vida. Eu lembro das historinhas que minha mãe contava lá no flanelógrafo, ainda eu lembro. E isso foi bênção para minha vida. E a palavra diz que a gente tem que inculcar a palavra do Senhor na mente das nossas crianças. E quando o copeiro saiu, ele nem lembrou de José. E José se manteve fiel lá na prisão. Se manteve fiel. E na hora certa, no momento certo, Deus respondeu. Deus agiu na vida de José. Deus vai falar com você. Deus talvez não tenha deixado de falar, ou talvez tenha deixado de falar. Mas isso não quer dizer que Ele não te ama. Isso não quer dizer que Ele não está cuidando daquilo que você precisa. Em todo tempo a gente vê grandes homens que sofreram por isso. E lá em Hebreus capítulo 4, 7, lá em Hebreus fala sobre os grandes heróis. E esse versículo diz assim, Hebreus 4, 7. Por isso, que está falando de Davi. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Não é que Deus deixou de falar com você. As lutas talvez, orgulho talvez, o inconformismo talvez, tenha endurecido o seu coração ao ponto de você não ouvir a voz de Deus. Mas então, quando Deus se cala, o que isso significa? Ou o que não deve significar? Primeiro, não pense que quando Deus se cala, que Ele não se interessa por você. Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Você acredita nisso? Talvez você tenha vontade de chegar à noite e compartilhar o que aconteceu no seu dia a dia. E talvez você não encontre alguém que esteja interessado, né? Porque as pessoas estão tão agitadas com o seu dia a dia. Mas faça isso com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu tenho feito isso. Falei, olha, Senhor, estou me sentindo assim, me decepcionei, fiquei triste, fiquei contente, obrigada. Ele se preocupa com cada detalhe. E talvez as pessoas estejam ocupadas para te ouvir. Mas eu quero te dizer que não há congestionamento lá no céu. Deus não está ocupado para te ouvir. Você não tem que ficar numa fila de espera. Ele te ouve. E mesmo que você não ouça Ele falar, mas você pode falar, porque Ele te ouve. E a palavra diz assim, em Mateus 10, só voltar um pouquinho, 29 e 31. Prova de que Deus, Ele se interessa por você, por cada detalhe de tudo que acontece com você. Está em Mateus 10, 29 a 31, que diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha só, quem é bastante cabeludo aqui? Acho que a Vilma é mais cabeluda. Olha o que diz, portanto, antes, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Olha que tremendo isso. É maravilhoso, né, querido? Saber a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Ele te conhece por inteiro.
Com Ele nós não temos máscaras, né? Às vezes nós vestimos algumas máscaras. Eu estou triste, eu visto a máscara da alegria. Eu não estou feliz, mas eu finjo que eu estou feliz. Mas com Deus não, porque Ele conhece o seu coração. Ninguém consegue penetrar no coração do homem a não ser Deus. E Ele sabe tudo que acontece com você. E você é mais importante do que os pardais. Não que os passarinhos não sejam. Mas você é mais importante. Jesus não morreu pelos pardais. Jesus morreu por você. Olha por essa pessoa aí do seu lado. Olha que pessoa linda. Foi por você. É lindo. Você é lindo. Você é linda. Porque você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Outra coisa que quando Deus se cala, isso não significa que Ele te abandonou. Já falei um pouquinho, mas eu quero ler com você o contexto. Lá em Salmo 139, versículo 7 e 8. Eu gosto muito desse texto. Que também mostra o poder de Deus. Em toda a Bíblia, em tudo que a gente lê. A gente vai se maravilhando e vai conhecendo esse poder. Hã? 139, 7 e 8. Sete e 8. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer uma cama na sepultura, também lá estás. Não tem. Às vezes nós queremos fugir das pessoas, na caverna. Eu estava lá na caverna, que na caverna você fica lá com você mesmo, com a sua dor, Você fica lá no seu cantinho. Nós queremos nos esconder, mas não tem como se esconder do Senhor. Ele vai até você. E eu falei assim, Senhor, eu preciso sair dessa caverna, me ajuda. Me ajuda a sair dessa caverna, porque eu já vivi tantas coisas e eu quero viver ainda muitas mais coisas. Porque se a gente não luta, queridos, porque a depressão ela é isso, se você não luta contra esse sentimento, cada vez mais você vai se afundando e a sua perspectiva de vida ela deixa de existir. E nós vivemos e pertencemos a um Deus que nos deu vida e vida em abundância. Porque o diabo quer estar ao nosso derredor e busca nos tragar. Mas o Senhor, Ele nos deu vida, e essa vida é em abundância. Então não tem como fugir. Porque aonde nós formos, a presença do Senhor está conosco. Ainda que você não sinta, ainda que você não consiga ver, mas o Senhor, Ele está. Não pense que não tem solução para a sua vida. Talvez nessa confusão de sentimentos, você chegue à conclusão, ou o inimigo te leve a esta conclusão, que não tem mais solução. Não tem mais jeito. Deixa pra lá, sua vida não vai mudar, é assim mesmo. Se conforme. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas buscai a renovação da nossa mente, na nossa mente, queridos. É por isso que em todo tempo nós temos que levar a nossa mente em cativo em obediência ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus fala, olha, peço a minha mente, a mente de Cristo. Ela é perfeita, não é? A mente humana, ela é magnífica. Tem alguns filmes que falam sobre isso. Lucy fala sobre isso, Nós usamos muito pouco do poder na nossa mente. Mas a palavra fala que nós podemos ter a mente de Cristo. Então, nós temos que buscar isso.
Em João 4,4, 1 João, desculpa. 1 João 4,4, diz assim. Está mais lá para o final. 1 João 4,4. Acharam? Diz assim: filhinhos, Deus te chama de filho, Deus te chama de filha. É um sentimento imensurável, nós que somos pais e mães, não é? É um amor que é imensurável. Perdão aí, Gabriela. 1 João 4,4, Gabriela. Acordou, Gabriela? Então tá bom. De vez em quando eu pego ela da mão. Eu olho pra você, Gabriela. Eu presto atenção, você. Linda. E eu assim, dos três, o João é mais carinhoso. Talvez porque eles sejam... É sim. É o que mais cuida de mim, com 5 anos. Eu acho barato. Ele hoje falou, mas como é que foi lá no serviço? Barato. Todo dia ele pergunta pra mim, como é que foi no serviço, mãe? Se eu não tô bem, ele fala, ai mãe, você precisa descansar. E eu vejo muito o cuidado de Deus, né? Como Deus usa a vida do João. E é isso que me faz sair da caverna quando eu quero ficar na caverna. Eu falo, meu Deus, eu tenho que sair da caverna, porque eu tenho 3 filhos para cuidar. Eu tenho que sair da caverna, não dá para ficar na caverna. Tem que sair. Não é? E aqui diz, filhinhos, vocês são de Deus. Quem é de Deus aí? Levanta a mão, levanta o pé. Aí cai, né? Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é o maior do que aquele que está no mundo. Maior que o capiroto, maior do que o capeta, maior do que Satanás, maior do que Lúcifer, que é uma tradução de Satanás, que não diz a Bíblia, mas é uma tradução, se eu não me engano, católica. Não importa, porque aqui diz, vocês são de Deus. Jesus pagou um preço pela tua vida. O sangue carmesim, o sangue que nos purifica, está sobre as nossas vidas. E isso nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E diz, vocês venceram, porque aquele que está em vocês, aquele que habita em você, quem habita em você? Deus. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Bem maior. Né? Tem uma canção que diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando você não ouvir a voz do Senhor, lembre-se disso, que Ele se preocupa com você, que Ele tem interesse na sua vida, em cada detalhe, que Ele não te abandonou e você tem uma solução sim. A solução está em espera em Deus. A solução está em dizer, como o salmista diz, como eu já preguei aqui, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. Espera, você não está ouvindo Deus falar? Espera, Ele vai falar ao teu coração. E quando eu estava lá na caverna, já, a gente encaminhando já para a gente finalizar. Quando eu estava lá na caverna, eu falei, Senhor, me dá força. Porque aí, além da questão emocional, veio a gripe, eu fiquei ruim, aí piorou, né? E eu falei, Senhor, eu preciso levantar, eu preciso sair. Porque sábado eu não consegui fazer nada, eu fiquei muito ruim durante todo o dia. E quando foi no domingo, eu falei, eu vou no parque, eu preciso sair um pouco. E eu gosto muito desses momentos em que parece que Deus fala, sai daí que eu quero falar com você. E eu falei,
Só que aí eu tenho as 3 abençoadinhas, né? E eu falei, eu quero ficar sozinha, porque para ficar sozinha com 3 filhos é difícil. Aí eu tenho a minha patrocinadora, a minha mãe. Eu falei, mãe, eu preciso, vamos no parque. Tadinha da minha mãe, estava lavando a cozinha. Peraí que eu já vou. Tá bom, eu te espero. Ela ficou com o João enquanto eu fui andar no parque. E eu andei, dei algumas voltas, coloquei louvor, fiquei ouvindo. E eu parei na grama. Aí fiquei olhando os patinhos. Eu não sabia que os patinhos, eles mergulham, né? Eles davam uns mergulhos assim. Não, eu fiquei meio assim. Falei, se ele vier pra cá, sai correndo. Mas eu fiquei olhando a natureza. E Deus foi falando ali comigo. Né? E eu fui conseguindo ouvir a voz. Porque a natureza nos remete muito a Deus, né? Nos leva, porque você começa a olhar tudo. Você fala, como é que pode alguém duvidar que Deus existe? Como é que tudo se criou? Como é que tudo se fez? E ali eu mudei o meu semblante. Eu já não estava mais rindo, eu já não estava mais vendo graça em nada. E a partir daquele momento, tudo mudou e eu consegui ouvir a voz de Deus. Que eu não posso ficar sem ouvir a voz de Deus. Esse relacionamento com Deus, ele não pode ser rompido, queridos. Muitas pessoas sofrem quando rompem um relacionamento. Mas as pessoas sobrevivem. Não é? Sobrevivem. Mas não tem como sobreviver sem estar em relacionamento com Deus. Não tem. Nós precisamos sentir esse toque. Nós precisamos ouvir a voz. E eu quero orar com você. Talvez você ou já passou ou esteja passando por essa situação. E assim como Deus me ensinou, meu desejo é que você também aprenda. De que Ele está trabalhando mesmo que você não ouça. Ele estava trabalhando no momento em que não ouviu Jesus. Ele está trabalhando no teu caráter. Ele está trabalhando na tua vida. Comece a perguntar, Senhor, o que precisa ser mudado? Talvez você não tenha confiado muito em Deus. Talvez você confie um pouco e depois você pega, né? A gente tem isso. Eu entrego, mas não entrego. É meu. Não é? Você é precioso para o Senhor. O teu relacionamento, Deus sente falta. E hoje eu fui almoçar sozinha e eu estava ainda meditando. E eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu falei, porque o Senhor foi falando comigo. E eu comecei a chorar, eu estava sozinha. E eu comecei a chorar, falando assim, como é precioso, Senhor, sentir a tua voz. Como é precioso para mim, como é importante para mim sentir o toque do Senhor na minha vida. E tantas pessoas têm jogado isso fora. Eu não posso viver, nem eu, nem você, nós não podemos viver sem esse relacionamento. Talvez seja um período que o Senhor está tratando na tua vida e que é necessário, porque eu revi algumas coisas e é preciso a gente rever algumas coisas dentro de nós, porque nós queremos sempre muito a mudança do outro, mas nós temos que olhar para nós também. Sempre existem situações que precisam ser melhoradas em nós. Então entenda que esse é um tempo que Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter, forjando teu caráter. Porque não basta só falarmos de Deus, nós temos que viver. Não é? Nós não podemos falar daquilo que nós vivemos, porque não tem crédito. Então, muitas situações acontecem nas nossas vidas para que nós nos acheguemos mais ao Senhor. E Ele diz, cheguei-vos a mim e eu vos achegarei a vós outros. Ele te espera. Ele está te esperando. Talvez você esteja distante. Ou talvez você ache que Ele está distante. Mas nessa noite eu quero orar com você. Então eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração e que você fale aí ao Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo ouvir a tua voz. Ou talvez eu não tenha entendido
o que o Senhor falou comigo. Mas nós queremos confiar mais em Ti, Senhor. Nós queremos ser lapidados como uma pedra precisa ser lapidada. Nós queremos ser transformados, Senhor. Nós queremos ser a diferença onde nós estamos. E muitas vezes esse rompimento, ainda que pareça ser estranho para nós, eu não digo um rompimento, mas um afastamento, para que o Senhor trate conosco e para que nós possamos perceber quão precioso é a Tua presença, quão é importante ouvir a Tua voz. Eu não sei qual é a necessidade de cada um aqui nessa noite, mas eu sei que assim como o Senhor me tirou da caverna, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Assim como o Senhor voltou a falar ao meu coração, eu sei que o Senhor pode fazer aqui. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porque Tu és um Deus que ama a todos, sem exceção. Porque o Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe das dificuldades. A Tua palavra diz que ainda as palavras não saíram dos nossos lábios, mas o Senhor já conhece. Como nós lemos aqui, cada fio do nosso cabelo, todas as situações das nossas vidas, o Senhor conhece. Que nós possamos Te buscar mais, Senhor. Buscar mais a Te conhecer através da palavra, através da oração, através do jejum, a entregar, a confiar mais em Ti, a saber e a entender de que o Senhor está cuidando de todas as coisas e que no momento certo as coisas irão acontecer. E ainda que não aconteça no nosso tempo, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor não vai nos soltar, que a Sua mão estará nos sustentando, que o Senhor estará nos fortalecendo, que o Teu Espírito Santo estará conosco, que o Senhor estará todo o tempo conosco, nos livrando de situações. Nos faz entender, Senhor, porque nós somos limitados, porque a nossa alma se perde dentro de nós. Há uma confusão dentro de nós, muitas vezes, entre o que sentimos e aquilo que nós precisamos entender, aquilo que o Senhor fala ao nosso espírito. Então, por isso eu quero Te pedir, Pai, para que o Senhor venha acalmar a turbulência que muitas vezes se faz dentro de nós, entre a nossa alma e o nosso espírito. Para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer e tem a falar aos nossos corações. E talvez não seja o que nós queremos, mas a Tua vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que a Tua vontade é a melhor, que nós somos limitados. Então que a Tua vontade venha se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Trata conosco. Que nesse tempo em que muitas vezes nós nos sentimos longe, que nós possamos sentir e ter a certeza de que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Porque em todo tempo, o Senhor não deixa de nos amar. Mesmo quando nós o rejeitamos, o Senhor nos espera. O Senhor continua nos esperando para estreitar este relacionamento. Quão precioso, Senhor, é para nós. E se não tem sido, que o Senhor possa tornar um relacionamento saudável, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de amor, de entrega. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Talvez nós não tenhamos tudo o que nós queremos, mas a Tua presença, ela nunca se retira de nós. Como é bom saber disso, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai. Cuida de cada necessidade nesta noite. E que aquele que não tem conseguido ouvir a Tua voz, que o Senhor fale de uma forma especial. Que não haja dúvida, Senhor. E que tudo aquilo que o diabo tem se levantado para falar, para impedir de ouvirmos a Tua voz, seja quebrado e anulado em nome de Jesus, nesta noite. Que as barreiras sejam rompidas, Pai, e que haja espaço cada vez maior para Ti, para que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Assim eu Te peço, Senhor,
e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Então, amém.